Ah, minha amiga, será que nós todas, quando começarem a aparecer as primeiras rugas, né, ou as terceiras rugas, será que nós todas vamos ter que sair correndo, ir para um cirurgião plástico e esticar a nossa face? Será que isso é tão importante? Será que esticando a nossa face, nós esticaremos por dentro também alguma coisa? Como será isso, né? Para conversar um pouquinho com você sobre tudo isso e sobre novas técnicas na cirurgia plástica, é que eu estou aqui com a doutora Mariângela Santiago. A doutora Mariângela é chefe do grupo de urgência do Hospital dos Defeitos da Face, é fundadora e membro ativo do capítulo de cirurgia crânio-maxilo-facial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e ela trabalha com esqueleto facial. Ela vai explicar para você, mas é daqui a pouquinho. Mariângela, me diz uma coisa antes da gente entrar na cirurgia plástica. Como foi para você ser mulher e ser médica? É fácil ou não? Bom, primeiro, bom dia, né, para você. Ser mulher, eu adoro ser mulher, tá certo? Fácil, acho que não é tão fácil, porque a mulher precisa batalhar muito para conseguir, devagarinho, dentro desse espaço todo, você conseguir um pouco definir o seu universo, tá? Mas é muito gostoso ser mulher, e para mim, que sou médica, que adoro ser médica, então terminou combinando as duas coisas. Eu adoro tudo que eu faço. O fato de eu fazer medicina, de fazer cirurgia plástica, foi uma coisa que eu sempre quis. Desde pequenininha eu sempre pensei em cirurgia plástica. Eu gosto muito da arquitetura e da harmonia que a cirurgia plástica define, que a cirurgia plástica traz. Então eu sempre sonhei nisso daí. E eu hoje, graças a Deus, consegui fazer, se tornar realidade esse sonho. Então para mim é muito gostoso ser mulher, ter a condição de mulher e ser mulher médica. Logicamente que o fato de eu ser médica me impõe alguns problemas, a profissão exige muito de mim, então o meu lado doméstico, o meu lado caseiro, ele fica um pouco a segundo plano, mas você com paciência, você consegue realmente arrumar tudo e sobrar espaço para tudo. Tá Você certo? é casada? Sou casada. Tem filhos? Não, não tenho filhos. Ah, fica mais fácil essa dupla jornada de trabalho sim, sem os filhos. Com certeza. Inclusive, filho é uma coisa que me faz pensar muito, porque eu já estou já estou perdendo a época de ter filhos, né? Já estou quase chegando a não ter mais filhos. E penso muito nos filhos, porque o filho, eu tenho certeza que se eu tiver um filho, ele vai exigir muito de mim. E com certeza um pouco da minha cirurgia plástica eu vou ter que abrir mão por causa do filho. Tá Sim, certo? você vai ter que se ajeitar os horários, né? Ajeitar o tempo, né? Exatamente. Para poder ter tempo para tudo. Sempre acontece isso com as mulheres, nós já estamos acostumados com essa dupla jornada mesmo para valer. Mas eu te pergunto assim, no meio, na faculdade, enquanto médica, você foi bem aceita ou você encontrou alguma resistência ainda? Existia? Existia, sim, e encontrei alguma resistência. Eu lembro logo depois que eu formei, né, eu tinha uma resistência grande, os profissionais não me aceitavam como médica e diziam, mas você é muito novinha, como é que eu vou te empregar, você não tem experiência, e você com essa cara de menina. E eu me lembro bem, um diretor, um dia ele me disse, mas você não tem experiência, eu não posso lhe dar um emprego. Eu digo, mas se você não me dá um emprego, eu nunca vou ter experiência. Pois é. Exatamente, também pelo fato de eu ser mulher. Mas se você tem garra, se você tem perseverança, vence tudo isso. São só obstáculos, né? Aquela famosa pedra no meio do caminho, como queria o Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra, e isso dá estímulo pra gente, né? Vamos lá vencer a pedra, superar, né? Mariângela, me fala uma coisa. Você operou muitas mulheres, você tem um consultório que atende muitas mulheres, os homens te procuram mais, porque a mulher sempre tem um certo, né, assim, uma certa reserva com a outra profissional mulher, não é? A mulher tem mais resistência aí à médica mulher, a mulher tem mais resistência a voar com aquela comandante do avião mulher, mais até do que os próprios homens, né? É verdade. Você sentiu isso na prática, na vida prática, na clínica, no dia a dia? Às vezes você sente, sim, esse espaço da mulher, a outra mulher lhe procurar como mulher. Mas eu acho que isso também já vem mudando, porque a partir do momento que cada vez mais as mulheres se definem, cada vez mais as mulheres aparecem e provam para as outras mulheres que elas têm capacidade,
Então isso vem se perdendo. Então o meu consultório basicamente é de mulheres, tá? Eu tenho pacientes homens que opero, mas para cirurgia estética eu consulto 90% das pacientes são mulheres. E quando elas chegam no meu consultório, que a gente se conversa, a gente se entrosa e a gente fala a mesma linguagem. Então isso é muito importante, porque se ela vem e queixa para mim de uma ruguinha assim, eu como mulher sei entender que aquela ruguinha dela incomoda, tá certo? Se ela me fala de uma pinta assim, eu sei entender, porque eu sendo mulher, se eu tivesse aquela ruguinha, eu saberia que aquilo iria me incomodar. Então a gente termina falando a mesma linguagem, e isso facilita o nosso entrosamento. Então, às vezes eu percebo que a começo ela chega um pouco receosa, porque sabe que eu sou uma outra mulher, mas depois que a gente conversa e que se entrosa, eu acho que o relacionamento fica até melhor do que se ela tivesse ido procurar um cirurgião, um homem. Talvez o papo flua mais gostoso, a identificação é mais fácil. Olha, uma coisa muito clara, ela se dispõe, ela fica nua na minha frente, muito mais fácil do que se fosse no com um homem. Porque ela sabe que eu vou vê-la com os olhos de uma outra mulher. Mesmo que ela tenha uma mama caída, que ela tenha uma barriga caída. Então ela se sente mais à vontade para se despir na minha frente do que se fosse para um homem. A cirurgia plástica é uma coisa maravilhosa, né, Mariângela? Porque pode resolver grandes problemas, né? Aquela coisa que você tem desde criança, te incomoda, o nariz é assim, ou não sei como, você não gosta muito, e a coisa te incomoda, e aquilo torna um problema, vira um problema para você, e você pode corrigir com a cirurgia plástica. Mas você não acha que as mulheres nos últimos anos têm tido tendência demais para esticar? Eu fico muito impressionada, eu vejo mulheres assim, que você percebe que fizeram plástica, né? Então você fica se questionando, você fica pensando, eu penso muito isso, será que eu também vou fazer uma plástica, tirar minhas rugas e tal? Mas será que por dentro, né, eu estou me aceitando? Ou será que eu vou procurar na cirurgia plástica corrigir coisas que estão dentro de mim? Porque aceitar o envelhecimento, creio eu, que seja básico para a gente ser feliz na vida, né? Porque a gente envelhece a cada dia que você olha no espelho, depois dos 40, então, minha amiga, é uma tristeza, não é? Uma marquinha, aparece não sei o quê, mas a gente não poderia conviver com isso e até mudar um pouco os nossos padrões de beleza, porque a juventude acima de tudo. Como é que você vê toda essa questão dentro da cirurgia plástica? Como é que você encaminha esse tipo de problemática? Por exemplo, você consegue, quando você consulta uma paciente, você consegue diagnosticar bem. Aquela paciente que não está feliz consigo própria porque ela está velha, então o problema dela é muito mais complicado, ela tem um problema de cabeça, tá certo? Vamos dizer assim. E aquela paciente que ela quer realmente rejuvenescer, tirar um pouco dos anos, do peso dos anos sobre o seu rosto, para ela se sentir melhor. E quando isso acontece, a resposta que ela tem é muito gratificante, porque você se sente bem quando você olha no espelho. Porque não tem nada mais desagradável você ir ao espelho de manhã, se olhar e ver que você está abatida, que você tem bolsa, que você está de olheira, que você tem um vinco pronunciado. Se a cirurgia plástica tem condições de amenizar isso para você, logicamente você vai se sentir muito melhor. Você opera a alma, a gente costuma brincar e dizer, você está operando a alma, porque a pessoa se sente muito melhor depois. Apesar dela ter seus 45, seus 40 ou seus 50 anos, mas ela se sente com aparência mais jovem. Então isso para ela é gratificante, então inclusive melhora a autoestima dela. Melhora na relação dela com o marido, melhora na relação dela com os filhos, melhora na relação dela com o trabalho. Porque como ela se sente melhor, a autoestima dela é melhor, então ela se sente mais segura. Vai produzir mais, vai amar melhor, né? Agora, e quanto tempo vai durar este melhor? Claro que é uma pergunta que todas as pacientes fazem. E aí, quanto tempo vai durar? Eu costumo responder da seguinte forma. Quando você opera, você rejuvenesce, então você ganha, vamos supor, 10 anos. Então você sempre vai ter 10 anos. Então se você tem 50 e você operou, você passa a ter 40. Logicamente você continua envelhecendo, porque o tempo é inclemente, ele não para. Só que você vai ter 50 com aspecto de 40, você vai ter 51 com aspecto de 41, 52 com 42 e por aí vai. Então você ganhou 10 anos. Parar não dá para parar. É impossível a gente parar o tempo, você operou, ficou com 40 e durante o resto da sua vida você vai ter aspecto de 40. Isso infelizmente é impossível. O tempo não nos permite isso ainda. Então só que você ganhou esses 10 anos, só que você segue envelhecendo.
só que com 10 anos a menos. Então essa é a grande vantagem. Esse é o ganho não adianta da uma cirurgia mulher de plástica. 40 chegar no consultório, né, Maria Ângela, e querer ter 20, porque 20 ela não vai ter nunca mais mesmo. Isso é impossível e... e... Não interessa, né? E às vezes o que acontece, você estava falando daquela coisa muito esticada. Isso às vezes é um grande problema que você passa, porque as pacientes querem voltar a ter 20, a ter 30. E você, o profissional, na ganância de querer esticar muito e puxar muito, você termina ficando com aquela cara muito esticada. E isso é o que fala mal em relação à cirurgia plástica do rosto, porque se você olha uma pessoa e vê ela com a cara muito esticada, então é sinal de que ela operou. Tá Agora, certo? você tem novas técnicas, né? Você trouxe do México, o que você fez no México? Fez pós-graduação, né? Vieram de lá, você? Não, eu fiz pós-graduação no México porque dentro da cirurgia plástica, uma das minhas especializações é a cirurgia do esqueleto facial, tá certo? Então essa técnica eu não trouxe do México, essa técnica inclusive já existia no Brasil. Quem difundiu essa técnica é o Paul Tessier, que é um francês. Ele é o pai da cirurgia crânio-maxilofacial. Então foi ele quem, primeira vez no mundo, trabalhou o esqueleto facial em si. Quando a gente fala de trabalhar o esqueleto facial, é mexer o osso da face. Um exemplo só para você ter uma ideia. Se você tem um paciente que é prognata, aquele paciente que é queixudo, tá certo? Então você só corrige aquilo ali se você operar o osso dele por o osso dele para trás. Certo. Se você trabalha a nível de... Existem alterações a nível do maxilar, ao nível dos olhos. Então o Paul Tessier começou a desenvolver isso. Só que quando ele fez isso, era a nível de pacientes com deformidades. E a cirurgia crâniofacial foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e hoje ela é usada também com finalidades estéticas. Então, os cirurgiões, os profissionais que têm especialização, que trabalham o esqueleto facial, então eles têm condições de trabalhar a profundidade do esqueleto facial. Eles têm condições de trabalhar, que seria essa minha técnica, quer dizer, não é nem minha, eu venho divulgando e venho trazendo. Mas todos os profissionais que têm a experiência em cirurgia crânio-maxilofacial, eles fazem esse tipo de técnica. E o que consiste a técnica? Quando você envelhece, a pele cai e a musculatura também cai, tá certo? Então, a proposta da técnica é você também levantar a musculatura. Porque quando você envelhece, forma-se esse vinco. Esse vinco é uma queda da pele e uma queda da musculatura também. Então, você trabalha a musculatura. Então você descola a musculatura do osso, tá certo? Porque como ela riou, isso aqui cede, inclusive forma um pouco do que seriam as olheiras. Então isso aqui cedendo, o osso aparece mais e dá essa formação de olheiras. Então a técnica é você descola a musculatura e levanta a maçã do rosto. Então você põe a musculatura no nível mais alto. Então com isso você consegue erguer a musculatura e posicionar, eleva a maçã do rosto e a paciente ganha aspectos de jovialidade. Se a paciente também tem sobra de pele, aí ela precisa esticar. E precisa dar aquela esticadinha. Precisa dar esticadinha. Mas aí você já não precisa esticar muito. Porque como ela já ganhou aqui. Exatamente, como você já ganhou aqui através dos ossos, então você já não precisa mais levantar. Tá certo? Que beleza, tá vendo? Sempre que surgem coisas novas, né? Essa é uma técnica muito legal, muito nova mesmo. Tá é a bom. da doutora Maria Ângela Santiago, a quem eu agradeço muito a presença aqui no Condição de Mulher. E para você, minha amiga, a gente vai para o intervalinho, volta já já aqui pela sua rede Mulher de Televisão. Até já.